Meu nome é Carlos Eduardo Silva, tenho 42 anos, e hoje é o último dia que acordo nesta casa que construí tijolo por tijolo com minhas próprias mãos. Enquanto a luz do amanhecer entra pela janela do quarto que um dia foi nosso santuário de amor, sinto o peso esmagador de cada decisão que me trouxe até este momento devastador. São 5:30 da manhã, e o silêncio desta casa vazia ecoa como um lamento de tudo que perdemos nos últimos meses. Há exatos 8 meses, numa terça-feira comum que começou como qualquer outra, recebi a ligação que mudaria nossas vidas para sempre. Era Roberto, meu supervisor na metalúrgica onde trabalhei por 15 anos ininterruptos. Carlos, preciso que você venha ao escritório agora, disse ele, com uma voz que eu nunca havia escutado antes, uma mistura de constrangimento e pena que me gelou o sangue na hora. Quando cheguei lá, encontrei outros 17 colegas sentados numa sala que cheirava a café frio e desespero. Reestruturação da empresa, disseram. Cortes necessários para manter a competitividade no mercado, justificaram. Palavras bonitas para dizer que nossas vidas haviam se tornado dispensáveis da noite para o dia. Nos primeiros 2 meses, ainda mantive a esperança acesa como uma chama teimosa que se recusa a morrer. Acordava todos os dias às 5 da manhã, vestia meu melhor terno, o mesmo que usei no meu casamento, imprimia currículos e saía para bater na porta de cada empresa da região. Voltamos a ligar, diziam sempre, mas as ligações nunca vinham. Seu perfil está no nosso banco de dados, mentiam educadamente, sabendo que eu nunca mais pisaria naqueles lugares. Pouco a pouco, vi minhas reservas financeiras evaporarem como água no deserto. Primeiro cancelamos o plano de saúde premium, depois a internet de alta velocidade, em seguida a assinatura de TV por cabo que as crianças tanto gostavam. O pior momento chegou quando tive que sentar Lucas e Ana na mesa da cozinha, a mesma mesa onde celebramos tantos aniversários e jantares em família, para explicar que precisaríamos fazer alguns ajustes em nossa vida. Lucas, meu filho de 14 anos, me olhou com aqueles olhos inteligentes que herdou da mãe e disse: "Pai, a gente vai ficar bem, né?" Ana, minha princesinha de 10 anos, apenas segurou minha mão com suas mãozinhas pequenas e sussurrou: "Eu não preciso mais de mesada, papai." Naquele momento, senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Sandra, minha esposa há 16 anos, começou a mudar conforme as pressões aumentavam. As conversas carinhosas se transformaram em discussões tensas sobre contas não pagas. Os abraços e beijos de boa noite foram substituídos por silêncios longos e pesados que enchiam nossa casa como uma névoa tóxica. "Você precisa aceitar qualquer emprego, Carlos", ela repetia todas as noites. "Não podemos continuar assim." Eu entendia a pressão dela, realmente entendia, mas algo dentro de mim se recusava a aceitar empregos que pagavam 1/3 do que eu ganhava antes. Era orgulho? Era teimosia? Hoje entendo que era medo. Medo de aceitar que minha vida profissional como eu a conhecia havia acabado para sempre. O golpe final veio há 2 meses, numa sexta-feira chuvosa que parecia saída de um filme dramático. Cheguei em casa depois de mais um dia infrutífero de procura por emprego e encontrei uma carta sobre a mesa da cozinha. Sandra havia levado apenas 2 malas de roupa e deixado um bilhete que ainda guardo no bolso da camisa. "Carlos, eu te amo, mas não consigo mais ver você se destruindo assim. Preciso de um tempo para pensar. Cuide bem das crianças. Sandra." Não houve gritos, não houve discussões dramáticas, apenas o som da minha vida se estilhaçando em silêncio. Ontem, finalmente assinei os papéis da venda da casa. 15 anos de financiamento, 1000 sonhos depositados em cada cômodo, incontáveis memórias grudadas nas paredes, tudo resumido a uma assinatura que mal cobre nossas dívidas acumuladas. O comprador, um investidor jovem de olhos frios, nem sequer quis visitar a casa direito. Para ele, éramos apenas mais uma família em dificuldades, mais uma oportunidade de negócio lucrativa. Mas eu tenho um plano, por mais insano que possa parecer para qualquer pessoa sensata. Com o pouco dinheiro que sobrou da venda, comprei um trailer antigo de um homem chamado Seu Genésio, que tentou me desencorajar da compra. "Rapaz, esse trailer está abandonado há mais de 5 anos numa propriedade no meio do nada. É dinheiro jogado fora." Mas algo no olhar dele, uma mistura de pena e admiração, me disse que talvez ele entendesse meu desespero de pai que não quer desistir. Enquanto carrego a última caixa com nossos pertences, objetos que um dia representaram nossa prosperidade e agora cabem em 10 caixas de papelão, Lucas se aproxima e pergunta com a maturidade de alguém muito mais velho: "Pai, você tem certeza absoluta de que isso é o melhor para a gente?"
Olho para ele, depois para Ana que está desenhando uma casa nova num pedaço de papel, e respondo com uma convicção que não sei de onde vem. Filho, às vezes a vida nos força a escolher entre afundar ou aprender a nadar em águas desconhecidas. Nós vamos aprender a nadar. Hoje, enquanto tranco a porta desta casa pela última vez, não estou apenas fechando um capítulo da nossa história. Estou abrindo a porta para uma aventura que pode nos destruir completamente ou nos ensinar o verdadeiro significado da palavra família. O trailer nos espera 50 quilômetros daqui, numa propriedade rural que existe apenas nas coordenadas de um GPS e na minha fé desesperada de que ainda podemos recomeçar. A estrada de terra que leva à nossa nova propriedade se estende por 5 quilômetros de buracos, pedras e esperanças suspensas. Nosso velho Corsa carregado até o teto com nossas vidas empacotadas geme a cada curva, como se também duvidasse desta decisão maluca. Ana está dormindo no banco de trás, abraçada ao seu urso de pelúcia desbotado, enquanto Lucas olha pela janela com uma mistura de curiosidade e apreensão que reconheço porque sinto a mesma coisa. Quando finalmente chegamos ao local que será nosso lar pelos próximos, não sei por quanto tempo, o primeiro pensamento que me vem à cabeça é: meu Deus, o que eu fiz com meus filhos? O trailer está muito pior do que as fotos que seu Genésio me mostrou no celular. A tinta azul desbotada descasca como uma doença de pele, as janelas estão embaçadas pela sujeira de anos de abandono, e a porta principal pende de uma dobradiça que ameaça ceder a qualquer momento. A propriedade se estende por hectares e hectares de terra selvagem, com uma antiga casa de fazenda em ruínas ao longe que parece saída de um filme de terror rural. Nosso trailer está plantado bem no meio de lugar absolutamente nenhum, cercado por mato alto, árvores que devem ter dezenas de anos e um silêncio que é ao mesmo tempo assustador e libertador. Não há vizinhos, não há barulho de trânsito, não há sinais de civilização por quilômetros. É como se tivéssemos sido transportados para outro planeta. Pai, é aqui mesmo? Pergunta Lucas, acordando Ana com sua voz hesitante. Ana esfrega os olhos, olha pela janela e faz uma expressão que não sei se é de surpresa ou terror. Parece uma aventura, né? Ela diz, com aquela capacidade infantil de encontrar magia em qualquer situação, por mais desesperadora que seja. Quando abro a porta enferrujada do trailer, somos recebidos por um cheiro que é uma mistura de mofo, abandono e promessas esquecidas. Por dentro, é um caos de umidade, teias de aranha que parecem ter sido tecidas por gerações de aranhas, e móveis que mais parecem esculturas abstratas da decadência. O pequeno banheiro tem um vaso sanitário que provavelmente não funciona há anos, o chuveiro é apenas um cano torto saindo da parede, e a cozinha consiste numa bancada de fórmica rachada e um fogão que deve ser da década de 80. Mas sabe o que mais me impressiona? A determinação silenciosa dos meus filhos. Em vez de reclamarem ou chorarem, eles simplesmente laminam as mangas e começam a trabalhar. Lucas encontra uma vassoura esquecida num cantinho e começa a varrer décadas de sujeira, enquanto Ana organiza nossas poucas roupas em pilhas organizadas sobre o que um dia foi uma cama de casal. Passamos os primeiros 4 dias numa operação de limpeza que mais parece uma missão de resgate arqueológico. Descobri talentos que não sabia que possuía, consertei a fiação elétrica seguindo tutoriais do YouTube enquanto ainda tinha bateria no celular, destravei o encanamento com uma engenhosidade que me surpreendeu, e até consegui fazer o fogão funcionar depois de uma tarde inteira de tentativas frustradas. A água, milagrosamente, vem de um poço artesiano que ainda funciona perfeitamente. Quando abrimos a torneira pela primeira vez e vimos a água cristalina jorrar, os 3 demos um grito de comemoração como se tivéssemos ganhado na loteria. Pelo menos não vamos morrer de sede, brincou Lucas, e todos nós rimos de uma forma que há muito tempo não ríamos juntos. Lucas, com sua paixão por plantas que herdou de sua avó, montou uma horta improvisada numa área ao lado do trailer usando sementes que compramos na cidade antes de vir. Ana transformou a parede interna do trailer numa galeria de arte, colando seus desenhos coloridos que retratam nossa nova vida, desenhos de nós 3 sorrindo embaixo de um sol amarelo gigante, nossa casa, o trailer, pintada de rosa com corações ao redor, e até alguns animais imaginários que ela diz que vivem na floresta do nosso quintal. À noite, sem televisão, sem internet constante, sem os 1000 estímulos eletrônicos que dominavam nossa vida anterior, descobrimos algo revolucionário. Nós 3 sabemos conversar. Lucas me conta sobre seus sonhos de ser engenheiro ambiental, um sonho que nunca tinha compartilhado comigo antes. Ana inventa histórias fantásticas sobre princesas corajosas que vivem em castelos feitos de trailers e salvam animais da floresta. Eu conto para eles histórias da minha infância,
memórias que estavam guardadas em algum canto esquecido da minha mente. Durante o dia, saio para procurar trabalho na cidade mais próxima, deixando-os explorando nossa nova propriedade com uma lista de 1000 recomendações de segurança que eles ouvem com paciência infinita. É estranho como, mesmo na incerteza total sobre nosso futuro, começo a sentir algo que há muitos meses não sentia, uma esperança pequena, frágil, mas real. Ontem, Ana encontrou uma trilha quase invisível que serpenteia pela mata e leva até um riacho cristalino onde tomamos banho e até conseguimos pescar alguns lambaris pequenos que viraram nossa janta. Pai, ela disse enquanto brincava na água limpa, aqui é como acampar para sempre, mas melhor porque é nossa casa. Naquele momento, olhando para meus 2 filhos descobrindo a natureza com uma alegria pura que nunca demonstraram brincando com videogames caros, pensei que talvez Ana esteja certa. Talvez estejamos exatamente onde o destino queria que estivéssemos. 3 semanas no trailer estabeleceram uma rotina que jamais imaginei possível na minha vida anterior. Acordo naturalmente com o canto de pássaros que nunca havia notado na cidade, bem-te-vis, sabiás, e outros que Ana está aprendendo a identificar com uma paixão de ornitóloga mirim. Lucas e Ana se adaptaram de uma forma que continua me surpreendendo diariamente. Eles transformaram cada obstáculo em oportunidade, cada problema em projeto, cada dificuldade em aventura. Foi numa quinta-feira ensolarada que nossa vida deu a guinada mais inesperada que eu poderia imaginar. Ana estava trabalhando em seu jardim pessoal, um pequeno canteiro que ela decidiu fazer ao lado do trailer usando um rastelo pequeno que encontramos abandonado numa das viagens de exploração pela propriedade. Ela cavava com a determinação de uma arqueóloga em busca de tesouros perdidos quando, de repente, o rastelo bateu em algo sólido que produziu um som metálico bem distinto. Pai! Lucas! Tem alguma coisa enterrada aqui! Ela gritou com uma animação que fez nós 2 largarmos tudo o que estávamos fazendo e corrermos para ver o que era. Meu primeiro pensamento, devo admitir, foi que provavelmente havíamos encontrado lixo enterrado pelo antigo proprietário, talvez algumas latas velhas ou pedaços de metal descartados. Mas quando começamos a cavar ao redor do objeto, percebemos que era algo muito mais interessante. Uma caixa de metal pesada, claramente enterrada de propósito, protegida por plásticos grossos e posicionada de uma forma que indicava cuidado deliberado. Meu coração começou a bater mais rápido. Seria possível que tivéssemos encontrado algum tipo de tesouro? Lucas, sempre prático, correu buscar uma pá maior enquanto Ana dançava ao redor do buraco como se tivesse descoberto uma mina de ouro. Levamos quase 1 hora para escavar completamente a caixa, que era maior do que inicialmente imaginávamos, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, mas muito mais pesada. Com as 3 pares de mãos tremendo de expectativa, carregamos nossa descoberta para dentro do trailer. A caixa tinha uma fechadura simples que estava emperrada pela ferrugem de anos de enterro. Lucas conseguiu abri-la usando uma chave de fenda e muita paciência, e quando a tampa finalmente cedeu, os 3 ficamos em silêncio por alguns segundos, processando o que víamos dentro. Embrulhados cuidadosamente em plásticos transparentes, havia documentos antigos, fotografias amareladas pelo tempo, alguns objetos que pareciam ter valor histórico significativo, e 3 diários escritos à mão com letras caprichadas de pessoas que claramente receberam educação formal. Mas o que mais chamou nossa atenção foram as datas nos diários. O primeiro era de 1943, o segundo de 1956, e o terceiro, mais recente, de 1978. À luz da nossa lamparina, porque ainda não havíamos conseguido fazer a energia elétrica funcionar completamente, começamos a ler os diários como se fossem cartas de pessoas queridas. O primeiro diário pertencia a um homem chamado Heinrich Miller, um imigrante alemão que havia chegado ao Brasil fugindo dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Com uma letra cuidadosa e um português que mesclava estruturas alemãs, ele contava como havia comprado estas exatas terras em 1943 com as poucas economias que conseguiu trazer da Europa. Heinrich descrevia em detalhes como construiu a antiga fazenda que vemos em ruínas ao longe, como plantou as primeiras culturas, como enfrentou as dificuldades de adaptar técnicas agrícolas europeias ao solo brasileiro. Mas o que mais nos fascinou foram suas descrições detalhadas sobre recursos naturais da propriedade, nascentes de água cristalina, tipos específicos de solo, localização de diferentes minerais, e até um mapa rudimentar que ele havia desenhado indicando pontos estratégicos da terra. O segundo diário era de Roberto Miller, filho de Heinrich, que havia expandido significativamente a propriedade e se tornado um fazendeiro próspero na região. Roberto escrevia sobre modernizações que fez na fazenda, sobre técnicas agrícolas que havia aprendido,
sobre a comunidade rural que se formou ao redor da propriedade nas décadas de 50 e 60. Suas anotações eram mais técnicas, mas igualmente fascinantes, especialmente quando descrevia descobertas que fez sobre a qualidade excepcional da água dos lençóis subterrâneos. O terceiro diário, o mais recente e também o mais intrigante, pertencia a Helena Miller Santos, neta de Heinrich e filha de Roberto. Helena havia herdado toda a propriedade no final dos anos 60, mas suas anotações revelavam uma história triste. Pressões econômicas, dificuldades para manter a fazenda funcionando sozinha após a morte do pai, e finalmente a decisão dolorosa de abandonar a propriedade em 1978 para tentar a vida na cidade grande. Lucas, que sempre teve paixão por história e mistérios, estava completamente absorvido na leitura. Pai, eles viveram aqui mesmo, neste exato lugar onde estamos agora. Pisaram no mesmo chão, olharam para as mesmas árvores, beberam água das mesmas nascentes. Sua animação era contagiante, e até Ana, que normalmente prefere histórias inventadas, estava fascinada com estas histórias reais de pessoas reais que haviam chamado nossa nova casa de lar. À medida que líamos cada página, descobríamos que Heinrich havia sido um homem extremamente inteligente e previdente. Ele não apenas havia comprado a terra, mas havia estudado detalhadamente todos os recursos naturais disponíveis, havia registrado informações sobre nascentes específicas, havia até mesmo feito análises rudimentares da qualidade da água e do solo. Suas anotações pareciam as de um cientista amador fascinado pelas possibilidades de sua nova propriedade. Mas foi na última entrada do diário de Helena que encontramos a informação que mudaria nossas vidas para sempre. Com uma letra trêmula que indicava emoção intensa, ela havia escrito: "Antes de partir desta terra que minha família amou por 3 gerações, deixo enterrados aqui não apenas nossas memórias mais preciosas, mas também todos os documentos legais que meu avô guardou com tanto cuidado. Um dia, alguém que mereça esta terra vai encontrar estes tesouros e saberá exatamente o que fazer com eles." O fundo da caixa revelou o que Helena havia prometido: uma coleção de documentos legais cuidadosamente preservados em envelopes plásticos. Havia escrituras originais da propriedade, certidões de nascimento e óbito de 3 gerações da família Miller, fotografias que contavam a história visual da fazenda desde sua construção, e algo que fez meu coração quase parar: documentos oficiais registrando direitos minerais e hídricas sobre toda a extensão da propriedade. Heinrich, descobrimos, havia sido muito mais esperto do que qualquer um poderia imaginar para um imigrante que chegou ao Brasil com apenas uma mala e muitos sonhos. Quando comprou a terra em 1943, ele não havia adquirido apenas o direito de superfície, ele havia registrado oficialmente, através de um advogado em Belo Horizonte, todos os direitos sobre recursos subterrâneos, incluindo águas subterrâneas e direitos minerais. Na época, isso era algo que poucos fazendeiros tinham conhecimento ou recursos para fazer, mas Heinrich, com sua educação europeia e visão de futuro, havia garantido que sua família possuísse não apenas a terra, mas tudo que existia embaixo dela. Minha mente estava correndo como uma locomotiva desgovernada. Lembrei de conversas que havia escutado na cidade sobre empresas de água mineral que há anos tentavam se estabelecer na região, sobre rumores de que existiam fontes naturais de qualidade excepcional por aqui, sobre investidores que procuravam locais adequados para exploração sustentável de recursos hídricos. Será que nossa propriedade fazia parte desta área cobiçada? Na segunda-feira seguinte, liguei para Dr. Maurício Alves, um advogado que havia conhecido anos atrás quando trabalhava na metalúrgica e que sempre me pareceu uma pessoa íntegra e competente. Expliquei nossa situação de forma resumida: nossa mudança para o trailer, a descoberta da caixa, os documentos que encontramos. Dr. Maurício escutou tudo com atenção e disse que viria nos visitar no próximo final de semana para analisar pessoalmente os documentos. Quando ele chegou no sábado de manhã, dirigindo uma picape que parecia mais adequada para nossa estrada de terra do que seu costumeiro sedã de escritório, Dr. Maurício passou 3 horas inteiras examinando cada documento com uma lupa que trouxe especialmente para isso. Ocasionalmente ele murmurava coisas como impressionante, muito bem feito e Heinrich era realmente visionário. Finalmente, ele levantou os olhos dos papéis e me olhou com uma expressão que misturava incredulidade e animação. "Carlos, você tem alguma ideia do que possui aqui? Eu preciso verificar algumas coisas no cartório e com o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, mas se estes documentos são autênticos, e eu acredito que são, você é proprietário legal de direitos sobre uma das maiores reservas de água mineral natural do estado de Minas Gerais." Nos dias seguintes, Dr. Maurício trabalhou como um detetive investigando a autenticidade e validade legal de nossa descoberta.
Ele descobriu que 3 grandes empresas de água mineral, incluindo uma multinacional europeia, haviam tentado por mais de uma década localizar os herdeiros legítimos de Helena Miller Santos para negociar direitos de exploração nesta exata região. A propriedade havia se tornado uma lenda no setor. Todos sabiam que existia uma fonte excepcional por aqui, mas ninguém conseguia localizar quem possuía os direitos legais para explorá-la. As empresas que há anos procuram os herdeiros fantasmas de Helena agora terão que negociar diretamente com vocês, explicou o Dr. Maurício numa ligação que recebi numa quinta-feira que jamais esquecerei. Vocês não apenas possuem a terra, mas também todos os direitos minerais e hídricos que Heinrich teve a sabedoria de registrar há 80 anos. Mas a descoberta mais emocionante ainda estava por vir, e quem fez essa descoberta foi Lucas, com sua curiosidade insaciável e espírito aventureiro. Usando o mapa rudimentar que Heinrich havia desenhado no primeiro diário, meu filho de 14 anos decidiu seguir as indicações até uma das nascentes marcadas com uma estrela especial. Ele saiu numa manhã de sábado levando uma mochila com água e sanduíches, prometendo voltar antes do almoço. 2 horas depois, escutamos sua voz ecoando pela propriedade. Pai! Ana! Larguem tudo e venham aqui agora. Vocês não vão acreditar no que eu encontrei. O tom de sua voz era uma mistura de surpresa, alegria e urgência que nos fez correr imediatamente na direção dos gritos. Seguindo suas instruções gritadas, caminhamos por uma trilha que mal havíamos notado antes, subindo uma pequena elevação coberta por árvores antigas que criavam uma espécie de catedral natural. Quando chegamos ao topo, o que vimos tirou completamente nosso fôlego e me fez entender que algumas coisas na vida são simplesmente mágicas demais para serem coincidência. Na frente de nós se estendia uma nascente cristalina que jorrava diretamente de formações rochosas antigas, criando uma piscina natural perfeita de aproximadamente 10 metros de diâmetro. A água era tão transparente que podíamos ver cada pedra no fundo, tão pura que parecia um cristal líquido, tão convidativa que Ana imediatamente tirou os sapatos e mergulhou os pés, gritando de alegria pela temperatura perfeita. A nascente estava cercada por árvores centenárias que formavam uma proteção natural, criando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Havia orquídeas selvagens crescendo nas rochas, pássaros coloridos que nunca havíamos visto antes, e uma sensação de paz que era quase sobrenatural. Era como se Heinrich, Roberto e Helena houvessem deixado para nós não apenas documentos e direitos legais, mas também um pedaço do paraíso terrestre. Pai, disse Ana, com os pés ainda na água cristalina, a gente encontrou o lugar mais bonito do mundo inteiro, né? Lucas, sempre mais prático, estava medindo a temperatura da água com um termômetro que havia trazido na mochila e anotando observações num caderno como um verdadeiro cientista. Naquele momento, olhando para meus 2 filhos descobrindo maravilhas naturais que provavelmente nenhuma outra família havia visto em décadas, entendi com clareza absoluta que havíamos encontrado muito mais do que uma fonte de renda ou uma propriedade valiosa. Havíamos encontrado nosso verdadeiro lar, nosso lugar no mundo, nossa segunda chance de ser uma família completa e feliz. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, completam-se exatos 6 meses desde que chegamos a este trailer que seu Genésio chamou de dinheiro jogado fora. As negociações com as empresas de água mineral estão em estágio avançado, mediadas pelo Dr. Maurício, que se tornou não apenas nosso advogado, mas também um amigo verdadeiro que acredita tanto quanto nós no potencial extraordinário desta propriedade. A proposta mais interessante veio da Águas Cristalinas do Brasil, uma empresa brasileira de capital misto que se especializou em exploração sustentável de recursos hídricos. Em vez de simplesmente comprar nossos direitos, eles propuseram uma sociedade onde manteremos 40% de todas as operações e lucros, garantindo que a família Miller, porque agora nos consideramos os legítimos continuadores desta linhagem de cuidadores da terra, tenha controle sobre como nossa propriedade será utilizada. Mas a verdadeira transformação que aconteceu conosco não pode ser medida em cifras ou contratos empresariais. A mudança real foi descobrir que quando perdemos tudo o que achávamos importante, encontramos o que realmente importa. Lucas está feliz de uma forma que jamais vi durante nossos anos de vida urbana confortável. Ele se tornou um especialista autodidata em ecologia, geologia e recursos hídricos, liderando expedições diárias pelos nossos domínios e catalogando plantas, animais, formações rochosas e nascentes com a paixão de um naturalista profissional. Ontem ele me mostrou um projeto detalhado que está desenvolvendo para transformar parte de nossa propriedade num centro de educação ambiental para escolas da região. Ana virou uma pequena naturalista que conhece cada árvore, cada tipo de flor,
cada família de pássaros por nomes que ela mesma inventou com base nas características que observa. Ela criou um museu da natureza numa parte do trailer onde exibe pedras especiais, folhas secas de formatos interessantes, fotografias dos animais que fotografa com uma câmera digital simples que compramos na cidade, e até pequenas esculturas feitas com galhos e argila que encontra no riacho. Sua felicidade é tão pura e genuína que me faz questionar por que alguma vez achei que presentes caros e brinquedos eletrônicos poderiam proporcionar a mesma alegria. A grande surpresa, porém, chegou numa terça-feira que começou como qualquer outra. Sandra me ligou depois de meses de silêncio. Ela havia soubido através de conhecidos mútuos sobre nossa descoberta arqueológica. Assim ela chamou, sem saber exatamente do que se tratava, e queria conversar pessoalmente. Sua voz ao telefone soava diferente, menos tensa, mais curiosa, talvez até um pouco arrependida. Quando ela chegou na manhã seguinte, dirigindo o mesmo carro que usou para nos deixar meses atrás, mal conseguiu reconhecer o lugar que havia abandonado. O que um dia foi um trailer decadente cercado por mato alto e abandono agora era o centro de uma propriedade revitalizada que respirava vida em cada canto. Havíamos construído uma varanda ampla usando madeira reciclada que encontramos na antiga fazenda, criado uma horta próspera que fornece quase todos os vegetais que consumimos, instalado um sistema de energia solar que Dr. Maurício nos ajudou a financiar, e transformado toda a área ao redor do trailer num jardim funcional e bonito. Mas a maior transformação era visível em nós três. Lucas e Ana receberam Sandra com alegria genuína, mas também com uma confiança e maturidade que não possuíam quando ela partiu. Eles mostraram orgulhosamente cada projeto realizado, cada descoberta feita, cada canto conquistado da propriedade, falando como verdadeiros proprietários que conhecem intimamente cada metro quadrado de suas terras. Carlos, ela disse, com lágrimas nos olhos enquanto observava Ana explicar o funcionamento de sua horta pessoal, vocês criaram um paraíso aqui. Vocês se tornaram uma família completa de uma forma que talvez nunca tenhamos conseguido quando tínhamos tudo. Suas palavras continham uma admiração genuína misturada com algo que demorei para identificar. Inveja saudável de quem vê outras pessoas que conseguiram encontrar um equilíbrio que ela ainda procura. Sandra pediu desculpas formalmente pelos meses de abandono e disse que queria voltar, que havia percebido seu erro, que estava pronta para recomeçar nossa vida juntos neste lugar mágico que havíamos descoberto. As crianças ficaram visivelmente animadas com a possibilidade de reconstituir nossa família original, e por um momento pensei que seria natural e fácil dizer sim, perdoar tudo e voltar a ser o homem desesperado por aprovação que eu era antes. Hoje durmo sabendo que o homem que perdeu tudo se tornou o homem que descobriu seu verdadeiro valor. E tudo começou com um trailer abandonado e uma caixa enterrada por uma família que, como nós, acreditou que às vezes os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais improváveis. Amanhã, as crianças e eu vamos plantar uma árvore no local onde encontramos a caixa de Heinrich. Será nossa forma de agradecer aqueles que vieram antes e preparar o caminho para quem virá depois. A vida nos ensinou que não são as casas que fazem os lares, mas os sonhos que plantamos e a coragem de recomeçar.